Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a feliz mediadora deste podcast. Eu já quero dar as boas-vindas a todo mundo que vai decolar com a gente nesse episódio mais do que especial. Vamos fazer um exercício? Pense na sua empresa. Lá tem mulheres? E tem negros? E tem indígenas? Asiáticos? Pessoas com deficiência? Ou de faixas etárias diferentes? Em 2021, o cenário brasileiro da diversidade e inclusão revelou que 65% das companhias não têm uma estratégia bem definida para ações relacionadas à diversidade. Você já deve ter adivinhado que o tema de hoje é diversidade, obviamente. Mas queremos ir além nesse episódio. Queremos mostrar que a diversidade é possível para qualquer tamanho de negócio, seja ele pequeno, médio ou grande. A pauta da diversidade e inclusão corporativa, ela surgiu com força lá nos Estados Unidos nos anos 70. O movimento foi uma resposta das empresas aos protestos por direitos civis, como a segunda onda do feminismo, o movimento LGBTQIA+, e a luta da população negra contra a segregação. Aqui no Brasil, o tema ainda tem muito a ser debatido e as empresas têm muito a evoluir antes de serem, de fato, diversas. E para entender mais sobre como aproximar as empresas da diversidade, equidade e inclusão, hoje vamos conversar com a Margarete Goldenberg. Ela é psicóloga, psicopedagoga e é especialista em responsabilidade social, investimento social privado, comunicação de causas, diversidade e equidade de gênero. Com esse currículo maravilhoso, eu só posso te dar as boas-vindas ao Plano de Voo, Margarete. Que honra te receber, eu que te acompanho aí há muito tempo. Que honra te receber e hoje poder fazer essa troca contigo. Olá, muito feliz de estar aqui com você também, com essa oportunidade de falar com empreendedores e empreendedoras aí de todo o país. É muito bacana ter essa oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigada pelo convite, alegria minha. Vai ser um baita bate-papo que eu tenho certeza. E hoje o nosso podcast está sendo gravado de forma remota. Eu estou em Porto Alegre, na capital dos gaúchos, e a Margarete está em São Paulo. Afinal, inovação, empreendedorismo e a diversidade não têm fronteiras. Normalmente, a gente associa a diversidade a critérios demográficos, mas ela também tem a ver com pluralidade em termos culturais e de experiência. Antes de entrar no tema, é importante contar que a Margarete, gente, é CEO da Goldenberg Responsabilidade Social e Diversidade e gerente executiva do movimento Mulher 360, que é referência no engajamento de empresas na promoção da equidade de gênero e empoderamento feminino. Além disso, Margarete atua como consultora estratégica e tática em diversidade e inclusão em várias empresas, como Santander, Vivo, Rocha, Eurofarma, Magazine Luiza. Ou seja, a Margarete tem muito a nos ensinar nesse episódio. E eu já convido a quem está nos escutando para se acomodar, apertar os cintos. Pegue sua caneta, pegue seu papel, porque vai ter muita dica boa para aplicar com facilidade na sua empresa. Apesar de algumas empresas estarem se mobilizando para serem mais diversas, nem todo mundo sabe como incluir esses grupos em suas empresas, né, Margarete? Ou não sabem exatamente quais são esses grupos. Para a gente começar a nossa conversa, Margarete, contextualiza para o nosso ouvinte o que consiste essa diversidade nas empresas e também por que isso é tão importante. Vamos lá, eu acho bem importante esse início, né? Afinal de contas, diversidade são múltiplas dimensões, né? Nós estamos falando ali muito além das dimensões primárias, né? O que são as dimensões primárias? Aquelas dimensões inerentes ao nosso nascimento, a nossa etnia, a raça, o gênero, a orientação sexual, minha origem regional, minha idade, essas são dimensões primárias de cada um de nós, mas se somam a essas todas as dimensões secundárias, que são aquelas que a gente adquire ao longo da vida e que elas vão se transformando, elas são mutáveis, né? Nossa educação, nossa fé, eu posso nascer numa família católica, quando eu for mais jovem eu posso me converter e ser evangélica,
quando eu estiver mais velha, mais sênior, posso ser budista, né? São questões que vão evoluindo e se transformando ao longo da vida, assim como a nossa forma de se comunicar, a nossa forma de pensar, minha classe social, minha linguagem, meu sotaque, minha aparência, meu estado civil, meus valores. E essas dimensões primárias e secundárias se agregam às dimensões organizacionais, que é praticamente o nosso currículo, minha formação profissional, minha especialização, meu nível hierárquico, meus empregos anteriores, minhas faculdades cursadas. Nós todos somos únicos, nós somos a composição dessas várias dimensões, né? Cada pessoa é um encontro dessas identidades que juntas formam quem nós somos. Então, a Margarete é uma mulher, mas é uma mulher branca, é uma mulher cisgênero, é uma mulher hétero, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou brasileira, e assim por diante. São todas essas dimensões somadas que formam o que nós somos. Então, a diversidade é muito mais amplo do que essas 4 grandes, esses grupos subrepresentados que são trabalhados mais comumente nas empresas, né? Que é a questão de gênero, né? As mulheres, a questão LGBTQIA+, os profissionais hétero e também com orientação sexual e identidade de gênero diversas, a questão das pessoas com deficiência, que aqui no Brasil foi incorporado ao guarda-chuva da diversidade e inclusão, das jornadas de diversidade e inclusão nas empresas, e a questão racial, né? Aqui no Brasil é muito premente a questão da inclusão de negros e negras no mercado corporativo. Por que se escolheu essas 4 dimensões e são as dimensões mais trabalhadas, além de uma outra que está entrando com muita força, que é a questão geracional, né? Muito importante. Porque nós estamos envelhecendo a população brasileira, a nossa base demográfica está muito mais envelhecida, e isso tende a se confirmar cada vez mais nos próximos anos. Então, também as empresas estão se preocupando em incluir profissionais sêniores e o mix geracional, que é isso que gera riqueza. Mas por que essas dimensões são escolhidas como prioritárias? Porque elas são maioria demográfica no nosso país. O grande objetivo das jornadas de diversidade, equidade e inclusão nas empresas é que a sociedade brasileira esteja representada dentro do mercado de trabalho. E nós somos, no Brasil, 52% de mulheres. Nós somos 56% de população preta e parda, que compõe a população negra no Brasil. A maioria é feminina da população e a maioria é negra. Basicamente, as estimativas, porque a gente não tem um dado primário, né, não é coletado pelo IBGE, mas estimativas de organizações sociais é de que de mais de 10% da população brasileira ser LGBTQIA+. Assim como um quarto, né, 23% da população brasileira com algum tipo de deficiência, né, das mais variadas possíveis. Então, assim, o correto, se as oportunidades fossem equitativas e se não houvessem barreiras estruturais e culturais, como racismo, machismo, capacitismo, homofobia, transfobia, tão comum, né, estrutural e institucionalizada no nosso país, profissionais qualificados, independente de gênero, de raça, de orientação sexual, deveriam ter oportunidades de entrar no mercado de trabalho, e essa representação demográfica deveria estar representada dentro da organização. Então, diversidade são todas essas dimensões juntas. Quando a gente trabalha com esses marcadores prioritários, esses 4, né, gênero, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, e a questão racial, nós também estamos impulsionando todos os outros, né? Então, o que isso significa? Por exemplo, no Brasil, o desafio da população negra, ele está completamente conectado com vulnerabilidade social, exatamente devido à forma como foi feita a abolição da escravidão aqui no Brasil, um dos últimos países a abolir a escravidão, e nas piores condições, né? Não houve políticas reparadoras públicas para incluir verdadeiramente a população negra, né, de forma integral, com educação de qualidade, com habitação de qualidade pública, saúde. Na verdade, tiraram as algemas dos escravos e nada mais foi feito em relação a isso. Então, isso acabou estruturando barreiras culturais, né, o que a gente chama de racismo estrutural e institucional, e isso acabou levando a barreiras também no mercado de trabalho. Então,
A população negra, por exemplo, no Brasil, ela é periférica, quando a gente fala de habitação, né? Está na periferia das cidades. 80% da população favelada é preta e parda, por exemplo, portanto, tem a questão da vulnerabilidade social associada, e estão nas periferias das empresas. O que significa periferia das empresas? Nós estamos falando de cargos de apoio ou cargos operacionais. Quando você olha indústria, quando você olha empresas de maior porte, onde estão os profissionais negros? Estão na operação, estão nos centros de logística, estão montando os carros no setor automotivo, estão na indústria. O chão de fábrica. E não na área estratégica e nevrálgica, né, vamos dizer, no core da empresa. Então, quando a gente fala de incluir a população negra, jovens, executivos negros e negras no mercado de trabalho e também no empreendedorismo, nós também estamos falando de trabalhar em prol da desigualdade social, da inclusão, né, da redução das lacunas de oportunidades. Quando a gente fala, por exemplo, de diversidade cognitiva, que é, no final, o que a gente busca nas empresas é diversidade de ideias, pluralidade de opiniões, bagagens de vida diferentes. Tudo isso junto é que leva à inovação, é que tem impacto positivo para o negócio. E quando a gente fala dessas diferenças todas de marcadores identitários, nós estamos falando de levar pluralidade de ideias, de experiências e de competências, não só hard skills, mas soft skills, que a gente sabe o quanto são importantes nas empresas, nos negócios, né? E é interessante porque a gente vem lendo muito, né? Até pouco tempo a gente falava, nas hard skills, você tem que ser técnico, você tem que saber. Hoje a gente vê aí, Google já faz uma seleção, né, de muitos funcionários observando as soft skills, porque coisas técnicas, né, Margarete, a gente consegue aprender mais facilmente, né? Você tem um tutorial, você tem alguém que lhe ensina. Então, eu acho que isso é uma discussão que parece tão simples, mas ela é uma discussão que tem muitas camadas, né? Muitas camadas. E, na verdade, quando a gente olha, por exemplo, os últimos relatórios, tanto o World Economic Forum como o PNUD têm relatórios indicando quais são as habilidades e competências do profissional do futuro, aquele que vai auxiliar nos grandes desafios contemporâneos do negócio, que são muito diferentes hoje do que foram ontem, do que serão amanhã, né? Quando a gente olha as habilidades e competências listadas, mais de 80% são soft skills, né? Soft skills como resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, inteligência emocional, agilidade na tomada de decisão, toda a flexibilidade cognitiva, adaptativa, inovação, intuição. Sabe que tipo de profissional tem essas soft skills mais desenvolvidas? Exatamente os talentos plurais. Olha isso! Pessoas que tiveram, ao longo da vida, mais desafios e barreiras. Imagina um profissional com deficiência para chegar ao mercado de trabalho. Uma mulher negra, com suas barreiras até de sobrevivência, já que 80% das pessoas mortas pela polícia no último ano foram pessoas negras. A resiliência e as barreiras fazem com que ela tenha necessidade de ter criatividade para superar essas barreiras. Portanto, esses profissionais plurais, mulheres, por exemplo, que sustentam 40% dos lares brasileiros, né, mães solteiras, a maioria, isso acaba levando a desenvolver muitos soft skills, que são as habilidades necessárias no mercado. Porque hard skills, o inglês fluente, o MBA no exterior, a qualificação em programação, sei lá, habilidades tecnológicas, técnicas, a gente ensina, faz parceria com o Senac, né? Com o Senac, inúmeras empresas que a gente trabalha faz isso, e você qualifica uma formação em inglês, em 6, 8 meses você consegue. Agora, como que você faz um curso para aumentar a resiliência, ou pensamento crítico, ou criatividade, né? Isso o profissional carrega com ele. Então, sempre quando a gente escuta uma conversa que é muito comum nas empresas, que é um mito corporativo, na verdade, né? Cuidado para não trazer diversidade e talentos plurais, cuidado para não baixar a barra. Essa é meritocrática, né? Aqui tem que trabalhar os melhores, independente de raça, gênero, orientação. Eu gosto sempre de dizer, não, amigo, nós não estamos baixando a barra que você está usando está ultrapassada, nós mudamos a barra. A régua que a gente busca hoje é completamente diferente daquela recheada de hard skills. Aquele profissional com MBA no exterior, faculdade de primeira linha,
3 idiomas fluentes, não vai ser suficiente para ajudar você a superar os desafios do seu negócio, né? Então, mudou a lógica do talento que a gente busca na organização. E é bem importante, assim, achei muito importante, Margarete, essa sua fala, porque ainda está no nosso imaginário que é o contrário, né? Se for homem, branco, hétero, classe média, pelo menos, é o cara que vai ser mais estável, mais frio para tomar decisões, quando, na verdade, a realidade tem se mostrado diferente. Eu trabalhei por muitos anos em cargo de liderança de uma grande empresa. E quando eu decidi pedir demissão para empreender, todo mundo me chamou de maluca, né? Porque você vai largar aí a sua carreira de executiva para ir começar uma empresa do nada, sozinha. Mas eu recebi alguns feedbacks que foram... a Alexandra não aguentou o tranco do cargo. Porque, ela é mulher, né? Ela não aguentou, ela não teve a frieza que precisava ter. Quando, na verdade, eu estava já alguns passos à frente, já tinha superado aquilo, né, Margarete? Eu imagino que isso ainda seja comum nas companhias. Sim, com certeza. O padrão heteronormativo, masculinizado, machista, branco, é o padrão que ainda percorre, faz parte dos estereótipos e dos vieses do profissional perfeito, né? Do profissional ideal. Porque por muito tempo esse foi o profissional que dominou o mercado, né? Inclusive porque sempre tiveram mais oportunidades e mais privilégios e menos barreiras para poder chegar lá. Então, esse perfil de profissional é sempre o esperado, e em cima disso vem todos os julgamentos estereótipos, né? Inúmeros, porque cada um de nós, somos fruto de tudo que a gente aprendeu durante a nossa vida, tanto em educação formal como informal, nas nossas relações, nas nossas bolhas, né? O ser humano, ele busca pessoas que tenham afinidade, que sejam semelhantes a ele, e com isso faz o seu círculo mais próximo, né? Nossa família, nossos amigos, onde a gente estuda, nossos professores, são todos muito semelhantes. E aí a gente vai se fechando nessas bolhas, sem ter possibilidade de vivenciar, de se conectar com emoções e vivências de pessoas diferentes de nós, seja em orientação, identidade, raça, gênero, e isso vai dificultando com que a gente compreenda as potencialidades e não somente as diferenças, né? Mas o quanto as diferenças agregam em potencialidades. E todo esse imaginário, as pessoas que fazem as empresas, então esse imaginário todo da sociedade, ele está dentro das empresas. Então, invariavelmente, vieses, preconceitos, microagressões são muito comuns em relação a esses grupos subrepresentados, né? A gente chama de grupos minorizados também, que são aqueles que têm menos privilégio. Então, nós mulheres, por exemplo, é muito comum que se a gente tem, por exemplo, a gente chama de viés do padrão corda justa, né? Se você tem uma atitude sensível, que busca harmonia, colaborativa, uma atitude que é considerada feminina, você muitas vezes é avaliada como uma profissional que não tem punch, né? Que não vai aguentar o tranco. Ih, essa menina aqui, ela é toda delicadinha, né? Não vai... Se você tem um perfil mais assertivo, por exemplo, eu tenho um tom de voz mais alto, eu sou assertiva, eu falo com objetividade, invariavelmente me perguntam se eu estou nervosinha, estou irritada, ou se eu tenho TPM. Então, esse é o padrão corda justa. A gente é avaliada como feminina demais para ter força e tração para transformar e alcançar resultados, ou masculina demais para poder ser aceita e acham a gente agressiva ou descontrolada, né? Ao mesmo tempo, esse mesmo comportamento assertivo, objetivo, que se posiciona, se vem de um profissional homem, ele é valorizado e muitas vezes a gente escuta, nossa, esse cara é fera, hein? Ele vai longe, ele tem jeito de líder. Então, são essas contradições que fazem parte dessa nossa cultura, que a gente precisa quebrar essas barreiras, e eu diria que esse é o maior desafio dentro das organizações, não é trazer a diversidade somente, a pluralidade de perfis profissionais, é ter uma cultura inclusiva, justa, sem discriminação, sem estereótipo, capaz de acolher esses talentos diversos e dar condições de desenvolvimento equitativos. A transformação cultural, ela é fundamental, é por isso que a gente sempre fala essas duas palavrinhas juntas, diversidade e inclusão, porque uma não faz sentido sem a outra, né? Recentemente aí eu vi uma fala sua, né, que você falou muito
uma coisa que eu acredito muito mesmo, que não é um departamento de inovação, que não é função do RH achar isso e montar esses times, mas que isso tudo precisa estar no DNA da empresa, na cultura da empresa. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, dessa importância, especialmente para quem está nos ouvindo, nossos empreendedores que estão nos ouvindo. E aqui a gente tem um recorte de empresas pequenas e médias e que a gente também pode falar um pouco sobre isso depois, sobre as diferenças de trazer isso tudo para uma empresa menor, onde tudo mais enxuto, né, do que uma empresa maior, com estruturas. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa importância de ser... Tem que estar na raiz, né, Margarete? Tem que estar em todo mundo e também de cima para baixo, né? A direção da empresa tem que comprar esse papo aí. Exatamente. Porque assim, por que diversidade, equidade e inclusão tem sido um tema tão central na pauta das empresas? Né? Você abre aí os principais jornais, redes sociais, todos os players do negócio, acionistas, investidores, inclusive investidores de startups e pequenos negócios estão valorizando a diversidade e a equidade. Os colaboradores, porque a gente quer trabalhar em empresas justas e que tenham harmonia e sejam equitativas. Os clientes escolhem, atualmente, no Brasil, é o país que mais a questão dos direitos humanos e sustentabilidade interferem na decisão de compra, né? E nós, brasileiros, descobrimos o nosso poder, né? O nosso poder é comprar de uma empresa ou não, nós estamos exercendo o nosso poder. Todos os stakeholders estão pressionando nessa direção. Por quê? Porque diversidade, equidade e inclusão é um imperativo moral, em primeiro lugar, né? Dar acesso ao mercado de trabalho para todos e todas, independente de gênero, raça, orientação, é uma questão de justiça social, é uma questão de direitos humanos. Isso tem que fazer parte dos valores corporativos da organização, tem que estar lá no código de ética, no código de conduta, demarcando o que é que a discriminação é um comportamento excludente, totalmente inaceitável. Além de ser um imperativo moral, é um imperativo legal, né? Nós temos ali a Organização Internacional do Trabalho, coloca em prática uma série de convenções para o mundo todo, para eliminar a discriminação em todos os aspectos do trabalho. Essas convenções são ratificadas pela maioria dos países, o Brasil também ratificou essas convenções, e isso é desdobrado em legislação nacional. Então, o Brasil, apesar de ainda não ter um arcabouço legal, o ideal, a gente avançou muito em relação à legislação, sobre igualdade de direitos, de tratamento, racismo e crime, homofobia, transfobia, a questão da não discriminação no local de trabalho. Então, é um imperativo moral, é um imperativo legal, mas é um imperativo econômico, e eu arrisco dizer que a gente não teria avançado tanto nesse tema no segmento corporativo se não tivesse esse outro imperativo econômico. Está mais do que comprovado que diversidade, equidade e inclusão são diferenciais competitivos para o negócio. Tem inúmeras pesquisas, né, de organismos multilaterais, de consultorias globais, McKinsey, Bain & Company, Boston Consulting, Accenture, UI, são inúmeras pesquisas, business cases, demonstrando que empresas de qualquer porte, que tenham pluralidade, diversidade de perfis diversos na sua equipe, em todos os níveis, em todas as áreas. Não adianta eu ter mulheres no RH concentradas e no jurídico, que é uma tendência do mercado, ou em áreas, para você ter uma ideia, 67% das mulheres no mercado corporativo estão em áreas de apoio, né? E menos de 30% em áreas centrais, 33% em áreas core. Ninguém chega a ser CEO, liderança de uma empresa, se passar 20 anos na área do RH. Eu tenho que ter uma mobilidade interna transversal. Não adianta também as mulheres estarem concentradas em cargos de entrada. 57% das mulheres no mercado corporativo brasileiro estão nos cargos de estagiária, trainee, assistente, analista, até coordenação. E somente 14% como diretoras e gerentes. Somente 6% das CEOs no Brasil são mulheres, né? No Movimento Mulher são 17%, que é um grupo benchmark em equidade de gênero. Então, assim, se eu tenho diversidade em todas, pluralidade de perfis, em todas as áreas, em todos os cargos, e eu tenho uma ambiência justa, sem discriminação, com oportunidades para todos e todas, eu tenho resultados diretos, essas pesquisas mostram, em melhoria e fortalecimento da marca, da reputação, na atração de talentos, porque minha marca empregadora fica muito forte, eu atraio os melhores talentos e retenho também
diminuindo o turnover, custos diretos e indiretos, impacto direto em produtividade, em lucratividade, comparando aí empresas com mais diversidade nas equipes executivas e menos, tem uma diferença de quase 30%, é uma pesquisa da McKinsey, de empresas do primeiro quartil, essas que têm as equipes executivas mais diversas comparado ao quarto quartil, que são empresas menos diversas. Esse resultado direto do EBITDA, então você vê a diferença. E, por último, maior inovação. É lógico, quando eu tenho diversidade cognitiva, diferentes olhares para as mesmas questões, eu tenho maior possibilidade de inovar nas soluções, eu tenho diversas soluções para os mesmos desafios. Isso é inovação, isso leva a disrupção, criatividade, colaboração. Você tem uma ideia, tem uma pesquisa muito interessante que demonstra que empresas com mais pluralidade no time chegam a registrar até 3 vezes mais número de patentes ao ano. Uau, que dado! Todos esses dados que tu tá trazendo, Margarete, eu tô assim, chocada. Porque é para chocar mesmo, né? É 2022 e tu faz esse recorte, né, das mulheres CEO. Se a gente fizer um recorte, então, das mulheres negras, aí, tragédia, para não usar outra palavra. 0,4% das CEOs brasileiras são mulheres negras. Uma população que é mais da metade da população brasileira. Se você somar esses 2 marcadores de raça e gênero, é a maior parcela da nossa população. A maior parcela são mulheres negras. Então, algo está acontecendo. Não dá para dizer que só tem talento e profissional desenvolvido e competente que seja homem, branco, hétero, cis. Né? Não existe talentos profissionais. Né? É um absurdo pensar dessa forma. Então, o trabalho que a gente faz é descobrir essas barreiras, quais são, sejam elas conscientes ou inconscientes, estruturais e culturais, e auxiliar as empresas a derrubar essas barreiras para que os profissionais diversos entrem, se desenvolvam e cresçam nas organizações. Né? Isso é bom para a sociedade, para as pessoas e para o negócio. Né? No frigir dos ovos e impacta no bolso. Ah, com certeza. Isso faz diferença para a roda girar mais rápido. Né? Margarete, e aí, então, levantamos aí diversas barreiras, problemas, dados que você trouxe. E contra dados, gente, não tem argumento, não dá para dizer que é mimimi das mulheres, dos negros, da comunidade LGBTQIA+. Isso são dados, são pesquisas de empresas sérias, são pesquisas mundiais e que elas são fundamentais para se transformar esse país como um todo, para ter as políticas públicas e as privadas também nas empresas para a gente fazer essa transformação. Trazendo um pouco para a nossa realidade do nosso ouvinte aqui, Margarete, que são, como falamos antes, empresas, né? Tem o microempreendedor individual, o MEI, que normalmente ele anda sozinho, né? Mas nós temos as pequenas e as médias empresas que contam com times. Muito eu escuto de colegas empreendedores e até aqui no nosso plano de voo, de que o pequeno, o médio, ele é muito pequeno para implantar ações de diversidade, equidade. E a gente sabe que os dados estão aí, as pesquisas estão aí e trabalhos como o que você faz, né, Margarete, comprovam na prática que isso é uma falácia. Que dá para ter tudo isso também em empresas pequenas. Qual é o primeiro passo para o nosso querido empreendedor que está nos ouvindo e que tu colocou, assim, ó, tu construiu 3 apartamentos na cabeça do nosso empreendedor com isso tudo que você trouxe? O que é bom? Qual é o primeiro passo dentro de uma empresa? Bom, o primeiro passo é o debate com a alta liderança, por menor que seja a empresa, tem pessoas líderes, né, dessas organizações, para compreender se faz sentido, se é alinhado com as suas causas pessoais e com as premissas do negócio, ter diversidade, inclusão, equidade como valores inerentes aí, que fazem parte dos valores da empresa. Né? Assim como a gente tem missão, tem proposta de valor do negócio, faz sentido incluir os valores de diversidade, de justiça social dentro, inerentes aí à estratégia do negócio? Porque se não fizer sentido, eu sugiro nem dar continuidade, assim, porque é algo que não faça sentido para o negócio e para os líderes que entendam que esse é o papel, num país como o nosso, tão desigual, é papel deles também colaborar com isso, aí os outros passos estão fadados ao fracasso. Então, primeiro precisa saber se isso faz sentido e que consideram isso estratégia e colocam isso vinculado,
né, a missão, a estratégia da organização, ali com valores, assim como deve ter outros valores da organização, se faz parte ou se dá para ser incluso diversidade, equidade e inclusão. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender, porque assim, é fundamental o engajamento da alta liderança, não só vinculada à estratégia do negócio, mas da alta liderança, dando a direção a seguir. O segundo passo é compreender o retrato atual. Não sei que você tenha 20, 30, 100, 500 colaboradores e colaboradoras. Quem são? Qual o gênero deles? A raça deles? A orientação, a identidade sexual? Tem pessoas com deficiência? De quais idades? Tem pessoas sêniores, somente jovens? Fazer um retrato do diagnóstico, do cenário interno, né? Quem são e onde estão. Então, como eu disse, é importante saber. Eu tenho 10 mulheres, são 20 pessoas da minha equipe, eu tenho 10 mulheres. Quais os cargos e áreas? Exatamente para não reproduzir essa tendência do mercado de colocar, de mulheres estarem mais presas a áreas administrativas e cargos de entrada. Então, entender cargos, áreas e esses marcadores principais identitários e conversar, isso pode ser uma pesquisa, a Goldenberg faz isso com frequência, de uma conversa que pode ser um grupo focal ou mesmo pesquisar nessa pesquisa online, o que os profissionais da empresa, o time, entendem e se valorizam ou não diversidade e inclusão, se gostariam que a empresa avançasse nesse sentido ou não, e por quê. Então, entender como eles têm se sentido, se a ambiência é justa, se eles estão tendo uma vivência adequada, sem discriminação, como tem sido a vivência. Então, precisa compreender qual é o momento atual em relação à diversidade e à inclusão, antes de sair desenhando políticas e práticas e iniciativas e ações afirmativas. Primeiro, eu preciso saber qual é a minha realidade e qual é o meu potencial de transformação. Então, primeiro é tirar uma foto, um retrato interno de como está a organização em relação à diversidade e em relação à ambiência inclusiva. Feito isso, entender quais são os principais desafios, sabendo que a busca é pelo equilíbrio. Então, as metas das empresas, em geral, e as metas globais, do Pacto Global, da ONU, do próprio Movimento Mulher, é ter equilíbrio. O que a gente quer é 50-50. Né? Essa é a meta final, de longo prazo. Nós estamos falando de 2030, no caso de mulheres. Que já está aí, né, Margarete? Já está aí. Para isso. Se eu busco equidade, como que está a questão de mulheres, por exemplo, na minha empresa, se eu busco equilíbrio? Eu tenho mulheres na liderança? Se eu busco, em relação a negros, a diretriz também global que a gente tem seguido aqui no Brasil, que é do Pacto, e a gente tem seguido aqui no Brasil, é ter no mínimo 50% de profissionais negros e negras de coordenação para cima. No caso de mulheres, é de gerência para cima. No caso de negros, coordenação para cima, porque o desafio é maior. Até 2030 também em equilíbrio. Se essa é a meta de longo prazo, qual é a minha situação atual? Eu tenho profissionais negros na minha empresa? Eu preciso atrair profissionais negros? Ou eu tenho, mas eles estão em áreas mais operacionais? Eu vou desenvolver, vou viabilizar iniciativas de mentoria, de desenvolvimento desses profissionais para que eles possam avançar? Então, com o diagnóstico, eu posso ter clareza tanto do que eu preciso avançar em relação à diversidade, à pluralidade do time, como à inclusão. Inclusão, geralmente, os dados que vêm, tem esses estereótipos e barreiras da sociedade, como eu disse, se reproduzem dentro das organizações. Então, eu vou ter muita gente não entendendo, achando que isso é mimimi, que é chatice, que era muito mais engraçado na minha época, quando a gente dava risada de gay, fazia piadinha de mulher burra, né? Agora é tudo muito chato, politicamente correto, não vejo a menor importância, isso não tem nada a ver com o negócio. Então, assim, antes de tudo, de qualquer iniciativa, eu preciso desenvolver iniciativas de transformação cultural dentro da empresa. Eu preciso sensibilizar as pessoas, eu preciso dar oportunidade de conversas, eu preciso trazer informações, trocas, dar oportunidade das pessoas falarem. A gente precisa elevar os níveis de conhecimento em relação à diversidade e inclusão para o tema poder avançar, né? Então, essas iniciativas, tanto para aumentar ações intencionais, né, para aumentar o número de talentos plurais na empresa, como as ações de educação, sensibilização, transformação cultural, são as ações que vão compor o plano de atuação em diversidade e inclusão. Então, esses são os primeiros pontos, né? É importante também que tenha um comitê técnico
composto por pessoas, tanto do RH, mas também de outras áreas. Muitas empresas estruturam grupos de colaboradores e colaboradoras, são os grupos de afinidade, para poder também colaborar. É uma iniciativa da organização inteira, não é de uma área somente, não é de uma função somente. Não é necessário uma determinação e orientação top-down, mas é muito importante que tenha um envolvimento bottom-up também, para que o tema possa caminhar, né? Eu fiquei pensando aqui, Margarete, a gente sabe que nunca tem forma de bolo, né? Para todo mundo. As empresas têm suas características e tudo mais. Mas quando procurar uma consultoria externa especializada, e é uma ajuda importante, eu imagino que sim, porque às vezes a gente trabalhar só com o que a gente tem dentro da empresa, a gente está até viciado no não fazer, né? No como não fazer. Então, nós temos no Brasil, assim, boas com certeza, mas empresas que atendem empresas também menores, como pequenas e médias. A gente atende empresas de todos os tamanhos, tá? A grande maioria são globais. Hoje são quase 80 empresas do nosso portfólio que a gente atende nesse momento, é um retrato atual. Diria que 80% são de grande porte globais, mas também atendemos startups, atendemos organizações pequenas. E o interessante também, até a gente tem conversado muito com o Sebrae nesse sentido, é que a gente possa fazer ações coletivas para que o custo seja menor e que isso possa impactar em grande escala, né? Então, já dou uma prévia aqui. Olha aí, gente. Também fazer algumas redes. Assim como o Movimento Mulher 360 é uma rede de 100 empresas que a gente trabalha junto, nós também lideramos, somos consultores e lideramos um outro movimento, que é um movimento da rede Ambima, né? Ambima, que é a Associação Nacional de Bancos e Investimentos, são 260 bancos, assets, conglomerados, atacados. Também lá a gente tem uma rede de diversidade e inclusão. A ideia é essa, a ideia é prover o conhecimento e as orientações e troca de práticas para o grupo, para que o custo seja menor e a gente possa trabalhar com impacto em escala. Nosso sonho, e a gente está tentando alinhavar isso com o Sebrae, é que a gente possa ter uma rede de empreendedores, junto com o Sebrae, provavelmente, para levar isso para um grupo maior. Esse podcast pode ser o primeiro passo, inclusive. Então, já é o nosso primeiro passinho. Teve o passinho na Lua e o nosso primeiro passo, hein, Margarete? Porque o ideal seria a gente promover essas contribuições do tema, orientações sobre políticas e práticas, ou seja, quase que uma mentoria coletiva, né, para as empresas de pequeno porte, startups, acho que seria mais viável, né? Mas, de qualquer forma, depois pode indicar aí os meus contatos e fico super à disposição para apoiar qualquer empreendedor de qualquer tamanho, de empresa de qualquer tamanho nessa direção. Essa é a minha missão de vida, venho aí há mais de 27 anos trabalhando por isso, tá bom? Que bom isso, hein, Margarete? Tem um outro tema que eu queria que tu comentasse um pouco, que a gente tem visto aí várias empresas usando, né, esse tema da diversidade, da equidade, de tudo mais, basicamente só no marketing, né, para fazer campanhas para fora, mas para dentro isso não está acontecendo. Nós vivemos num mundo muito digitalizado, e que as exposições estão ocorrendo de todas as formas e as empresas que fazem ações somente para marketing e que não estão na raiz, na cultura da empresa, algumas têm até sido expostas, né, por aí. Você falou lá no início da nossa conversa, nós consumidores estamos com o poder de decisão de compra ou não nas nossas mãos. Esse é um pedacinho desse tema que a gente precisa ficar atento, né? Isso aqui não pode ser pra gente ser bonito, não pode ser pra ser bonito, né? Tem que ser real. Esse ponto, ele é fundamental, é o que eu denomino walk the talk, né? O risco reputacional é imenso quando o que eu quero que percebam da minha organização é mais do que verdadeiramente eu sou, né? Esse é o equilíbrio que a gente precisa buscar. Eu preciso contar e comunicar e ser percebido verdadeiramente pelo que eu sou. Não dá para eu falar que eu sou mais do que eu sou. Isso funciona tanto para análise de pessoas como organizações, né? Por exemplo, a minha reputação pessoal. Eu não posso querer parecer muito mais inteligente e articulada do que verdadeiramente eu sou. Porque se eu fico falando por aí que eu sou muito inteligente e articulada, e aí eu vou gravar um podcast
e sou um fracasso, falo meia dúzia de palavras e fico repetindo, a minha reputação vai, né? Putz, ela fala, mas na hora... Com a organização é a mesma coisa. É importante a organização falar, influenciar a sociedade sobre temas que precisam avançar em relação à diversidade e à inclusão, a promover a cultura antirracista, antimachista, anti-homofóbica, é fundamental. Ainda mais num país como o nosso, onde as políticas públicas não estão dando conta, muito pelo contrário, estão retroagindo em relação a resultados relacionados à cidadania e direitos humanos. Então, o papel social das empresas, de qualquer tamanho, ele é muito importante numa organização, num país como o nosso, o país brasileiro, né? O Brasil. Agora, só é válido e vai construir valor para a minha marca e minha reputação se o que eu falar sobre mim for verdadeiro. As empresas já descobriram isso e estão muito cuidadosas. Aquelas que utilizam a propaganda e a comunicação e a publicidade para levar as causas da equidade de gênero, da equidade racial para as propagandas, são aquelas que verdadeiramente já fazem, né? Então, você pega ali, vou citar Boticário, Natura e outras que frequentemente têm campanhas, né, priorizando e mostrando a diversidade, tentando derrubar estereótipos da família padrão, né? A gente tinha a família margarina, que a gente falava, a mãezinha e o paizinho branquinho, loirinho, com os filhinhos brancos. Hoje, você olha as propagandas e a comunicação, ela está desfazendo esses estereótipos. E isso é muito importante. Elas já descobriram, as empresas, se elas comunicarem que são diversas e inclusivas, ou quererem influenciar a sociedade nessa direção, e verdadeiramente não forem, o risco reputacional é imenso. E isso está gerando um cuidado muito grande, né? Em relação ao mercado. Porque se eu posto algo no LinkedIn que não reflete verdadeiramente a minha cultura e minhas práticas na minha empresa, por exemplo, faço lá um post lindo do Dia da Consciência Negra, falando que a gente precisa de equidade racial e o nome da minha empresa e tal, e vai um colaborador negro dessa empresa e faz um comentário no post. Puxa, empresa, vocês estão mobilizando as pessoas e falando que isso é tão importante, pena que vocês não praticam. Eu já tive 2 episódios de racismo aqui na empresa. Um post de 2 linhas gera uma crise de imagem tremenda numa empresa. E as empresas já sacaram isso, com experiência de outros, né, que aconteceram aí, outros fatos e fotos ao longo dos últimos anos. Então, o que eu sempre sugiro só conte para fora, só faça ações de comunicação externa quando você tiver construído isso internamente. Porque os melhores influenciadores da sua marca e da sua reputação são os seus próprios colaboradores e colaboradoras. Ninguém pode levantar a bandeira mais fortemente, com justa causa, né, de uma empresa, da marca de uma empresa, do que a gente que trabalha dentro dela. Então, a gente precisa primeiro fazer para dentro, ser verdadeiramente incluso e diverso, para depois pensar nessa segunda onda de influenciar para fora, né, de ter uma comunicação externa nesse sentido, para que a gente tenha alinhado o walk com o talk, né? É essa a ideia. Muito bem. Margarete, como é que tu vê, assim, as empresas aqui no Brasil? Como é que estamos? A gente aí tem, né, alguns dados, alguns estudos, né? Tem um estudo que fala que 37% das empresas brasileiras,